Fala galera, Gabriel na área. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra contar um negócio pra vocês. Galera, vocês conhecem essa personagem que eu vou estar colocando aí na tela? Muitas pessoas devem conhecer ela como Alex ou Alex, né? E o que tem ela simplesmente sobre tudo isso? Vamos descobrir agora, beleza? Bom, muitas ideias, galera, são descartadas e colocadas dentro do jogo Minecraft. No entanto, simplesmente depois que elas são feitas dentro do jogo Minecraft, não tem como mudar. A não ser que você é de outro país, da China, aí você joga com várias variedades, mas não tem como mudar. E o que acontece? Hoje nós vamos contar a história da Alex, beleza? De como você conhece ela, quem é a personagem Alex, beleza? Então, vamos ver a teoria de quem poderia ser essa suposta Alex de acordo com o jogo Minecraft. Então, sem mais enrolação, bora começar essa bagaça. Em 2009, a gente só tinha o personagem Steve. O Steve, ele era simplesmente um personagem legal, simplesmente com a camisa azul clara, né? E também uma calça azul escura e um tênis cinza. Esse era o Steve. E quando lançou a 1.8, 1.7, 1.6, que veio junto com o Enderman, a gente trouxe uma nova personagem, gente. Sim, uma nova personagem que veio para ficar. Que é quem, galera? Exatamente a Alex. Alex era basicamente... Muitas pessoas situam a Alex como um menino. Outros situam como uma menina. Mas, galera, quando você vai pesquisar no site de busca, falando mais sobre a Alex, lá simplesmente está dizendo que por ela ter braços finos e simplesmente uma boca mais arrosada, ela seria uma menina ou uma mulher. Então a skin da Alex seria skin de menina e de mulher, já que ela teria braços finos e cabelos bem curtos e não tão compridos. Então a Alex seria supostamente uma menina ou um cônjuge pro nosso protagonista Steve do Minecraft, já que simplesmente os monstros seriam a causa de toda a destruição dentro do jogo. Então simplesmente eles ter colocado a Alex como se fosse uma cônjuge pro nosso protagonista do Minecraft, que é o Steve, isso faz toda diferença absurda. Outra coisa que o pessoal simplesmente não sabe, mas a gente era para ter uma história da Alex, beleza? E o que aconteceu? Quando o jogo foi desenvolvido, lá em 2010, 10 e tal, a gente não tinha companheiro. Mas depois que adicionou a Alex, a gente ficou, mano, será que a gente vai simplesmente ter companheiro? Será que quando a gente criar o jogo, a gente vai simplesmente nascer junto com ela, né? Criar uma vida? Quando na verdade quando você inicia o jogo, você simplesmente nasce sem ela, sem um companheiro, sem alguém do seu lado. E é esse suposto alguém que vai fazer todo o sentido. Galera, eu já vou começar as teorias. O Steve, ele é um dos protagonistas, a não ser que você queira jogar com Steve e Alex, o menino ou menina, você tá jogando. Inclusive no PS3, no Xbox, tem a possibilidade de você poder jogar tanto com ele quanto com a Alex, né? Então, mas não venha falando que Alex também não é unissex, não. Sendo que é assim, porque você procurar, tem Alex que é menina e tem Alex que é menino. Então, faz toda a diferença ter Alex e Alex
Entendeu? Entendeu? Quem entendeu? E simplesmente a Alex, ela era pra ser uma personagem que ajudava o nosso protagonista. E por que que ela era pra ser? Eu já vou começar as teorias aí logo de cara. Quando a gente está com o nosso personagem fictício por vias de passagem, a gente parece que está num sonho. Porque você percebe, mas um sonho como se fosse um pesadelo. Você já parou para pensar que a Alex e o Steve já devem ter se encontrado ou tendo um passado obscuro e depois que simplesmente pode ter acontecido uma causa que possa ter separado a Alex do nosso protagonista Steve do Minecraft, isso causa muitas teorias que combate bem com as nossas como fala? Nossos pontos de teoria. Primeira teoria, galera. A gente percebe que quando a gente nasce no mundo, a gente não tem uma parceira do nosso lado. Uma Alex, né? Nos ajudando. Só que quando você percebe, galera, simplesmente é isso que o Minecraft traz, né? O sentimento vazio. Depois, galera, eu vou tentar fazer um vídeo explicando mais sobre o vazio do Minecraft, né? Você querer jogar no vazio. Então, galera, a Alex, ela deu pra entender que ela já foi uma parceira do Steve, mas parece que teve algo, um conflito, um pesadelo que possa ter separado ela do Steve. Como se fosse um pai, você está longe de seu pai e de sua mãe. Vamos supor que você simplesmente está na sua casa, simplesmente assistindo TV. Só que de repente algo vai acontecer. Por exemplo, você nunca sabe se vai aparecer um estranho para acabar com a sua alegria ou com seus familiares, você nunca sabe. Então, simplesmente é como se tivesse alguém interferido no jogo, como se uma entidade sobrenatural estivesse entrando dentro do jogo. Que não é novidade nenhuma, já que o Herobrine é uma das entidades sobrenaturais que existe dentro do jogo. E a Alex perdeu o Steve por completo. Já é uma puta de uma sacanagem, simplesmente por completo. Então, simplesmente vamos analisar. Imagina agora você simplesmente que tem o seu melhor amigo que joga Minecraft com você e de repente o seu amigo some. E aí seu amigo nasce em outro mundo. Pesado, né, mano? Então, a teoria que não quer calar. O que aconteceu com o nosso protagonista Steve? Por que a Alex nunca simplesmente está do lado do nosso protagonista? Você já parou pra pensar que o Steve do jogo, quando ele inicia o jogo por completo, ele inicia sempre sozinho. Ele tem que fazer todas as ferramentas sozinho. Espada, machado, picareta, pá. Isso simplesmente dá simplesmente a entender que o Steve e a Alex pode ter acontecido algum conflito que possam ter separado eles. Pode ter acontecido uma batalha entre o Herobrine e o Steve que pode ter separado a Alex e o Steve. Isso faz toda a diferença, já que simplesmente o Herobrine, por mais que muitas pessoas não acreditam que ele não seja um irmão morto do Notch, sendo que o próprio criador afirmou que ele não tem um irmão, tem pessoas que apontam que o Herobrine já confrontou o nosso protagonista Steve do Minecraft. E ao confronto, ele acaba perdendo a sua melhor amiga, que é a Alex. Desse tudo, simplesmente a Alex acaba sendo sequestrada e levada pelo Herobrine. E depois disso, Steve simplesmente tem que fazer
de tudo para salvar. De tudo, tudo, tudo. No entanto, quando a gente zera o Minecraft, a gente volta pro logo principal. Isso dá pra entender. O que aconteceu com o Steve, né? Depois que ele mata o Ender Dragon. Esse é o final mesmo. E o que aconteceu com a Alex? Que simplesmente a gente via ela nas propagandas, só que depois ela some. Tipo, como se o Minecraft quisesse dar um fim na protagonista, né? Isso dá pra conspirar que a Alex não seja apenas uma menina. Então simplesmente pode ter acontecido de quando o Herobrine confrontou o Steve perdeu a batalha. Simplesmente o Herobrine pode ter pegado a Alex para transformar ela na Alex Brine. Ah, Gabriel, mas qual é a teoria por trás desse enigma? Muito simples. Depois simplesmente de do Herobrine ter confrontado o Steve, e o Steve acabou indo parar em um mundo totalmente diferente. E por que essa teoria da Alex Brine ser a própria Alex faz completo sentido? Isso, e vocês já vão entender o porquê. Galera, teve relatos, galera, que simplesmente deixaram pessoas com medo da Alex Brine, que de verdade, porque são relatos que aconteceram de verdade, relatos assustadores que aconteceram com players que jogavam Minecraft. Então, simplesmente, eu não duvido muito que a Alex Brine seja na realidade a companheira do Steve. Então, provavelmente, Steve ele estaria lutando em uma batalha contra o Herobrine. Só que no final das contas o Herobrine ia vencer, já que o Herobrine ele é 100 vezes mais poderoso e mais forte do que o Steve. E isso faria que o Steve fosse para outro mundo, fazendo assim que ele possa ter separado de sua companheira. Desse modo, simplesmente isso abre uma grande brecha para que o Herobrine transforme a Alex em um monstro. Depois dele transformar a Alex no monstro, Steve fica sem nada. Ele simplesmente fica sem comida, sem item, sem absolutamente nada. Ele fica full pelado e suas roupas, seus equipamentos que antes estavam coisa, por ele ter um conflito com o Herobrine. Basicamente o mar, assim como ele seca as roupas de quem fica muito tempo embaixo da água, ele também secou toda a armadura pesada que tinha do Steve, fazendo ele ficar só o vazio, ou seja, o pelado. E como que o Steve há de resgatar a Alex, pois ele não tem mais os itens como antes, já que a Alex tinha vários itens e deu pro Steve. Então como que o Steve iria se virar agora? Simples, meu amigo. Começando do zero. E como começa do zero? Pegando o tronco na madeira. Ou seja, ele dá vários socos nas madeiras, pega os itens de pedra e começa tudo de novo. Então, galera, essa é a minha teoria sobre o Steve do Minecraft. Sobre o sumiço, porque a Alex seria Alex Brine depois do sumiço do Steve. Inclusive, galera, eu vou também colocar um ponto-chave, porque vai ter um outro vídeo que eu vou falar mais sobre o que aconteceu depois do surgimento do Steve e da Alex do Minecraft. Que inclusive vai ser bem bacana mesmo pro pessoal curtir, beleza? Então vai ser uma teoria bem bacana, uma teoria bem da hora assim pro pessoal assistir, que vai recomendar demais, beleza? Então essas teorias que eu tenho sobre a Alex. Claro, galera, são apenas teorias, a gente não sabe se essa é a verdadeira história da Alex, o que aconteceu com ela, por que a gente
nasce com ela perto de nós. O que está acontecendo? Então, galera, basicamente isso é apenas minhas teorias, tá? Até porque o Minecraft não adiciona mobs como a Alex no próprio jogo Minecraft, como a cabeça de Alex, mas adiciona a do Steve, que é bem estranho por sinal. Mas a gente consegue a cabeça dela usando o comando, o bloco de comando ou comando que a gente usa no Minecraft, que é bem esquisito, né? A gente tem a cabeça do Steve do criativo, mas a gente não tem a cabeça da Alex, da protagonista Alex do jogo Minecraft. Bem esquisito. E Gabriel, qual que é a teoria que você conspira? Bom, a teoria que eu quero chegar é que o Steve já teve uma companheira. Ele já teve uma companheira assim como eu e você. A gente nunca nasce sem amigo. O que aconteceu é que ele pode ter um conflito com Herobrine ou com Leak ou com Entidade 313, até porque a gente nunca sabe a história do Steve e da Alex. Só que no final da história o Steve perdeu. E por conta disso ele foi jogado ao mar, fazendo assim, tendo que começar seu progresso tudo de novo. Então, essa é a minha teoria sobre o Steve. E por que que ele mata muitas vezes animais? Por que que ele mata o dragão? Isso é porque é a missão dele fazer isso. Porque se ele não fizesse isso, ele não ia conseguir resgatar sua amiga Alex. Então simplesmente ele faz todo esse processo, mata o dragão, ele mata simplesmente o Wither para no fim conseguir um dia conseguir ter a esperança de resgatar sua companheira Alex. Rapaz, agora falei que deu um contador de história, hein, para resgatar Alex. Imagina agora o Mojang decide adicionar Alex como mob. Seria engraçado, seria da hora, hein? Resgatar Alex do mundo das trevas. Ou da cidade ancestral do Walden. Seria muito massa. Mas né, vai ter que ficar por teoria, já que a Mojang nunca adiciona namorada pra nós players. E como que a gente vai saber dessa teoria? A gente nunca vai saber. Até porque a Mojang sempre considera isso um mistério. Imagina agora, a Mojang assiste meu vídeo no YouTube e acaba ensinando Alex na próxima atualização do Minecraft. Seria muito doido. Mas galera, esse foi as teorias que eu tenho sobre a suposta Alex do Minecraft. Se vocês quiserem outras teorias, deixem aí embaixo seu sugestão, que vai ficar bem da hora. Inclusive, assim que acabar esse vídeo, eu vou fazer um vídeo falando das teorias do depois do Steve. Até porque só as teorias da Alex não vai fazer diferença. Então eu vou fazer uma teoria falando da Alex e esse vídeo vai ser depois da teoria sobre depois do Steve. Beleza? História do Steve. Então é isso, gente. Até a próxima. Falou, cabareche.